Olá, a paz do Senhor a todos. Nesta oportunidade, eu quero trazer aos nossos corações uma mensagem da parte de Deus subordinada ao tema O Grande Momento. E para isso eu quero ler um versículo da parte de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. Diz assim: o convertido do caminho de Damasco, o apóstolo Paulo. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queremos dobrar a nossa atenção para partear deste versículo que diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos. A ciência diz que momento é a menor expressão de tempo que se tem notícia. Dizem ainda que momento é a parte indivisível do tempo. Nós sabemos que o tempo é aquilo que é limitado, é aquilo que tem princípio, que tem fim. E momento constitui-se a menor partícula do tempo. Por exemplo, o tempo ele se divide primeiro em era, depois milênio, depois século, década, ano, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo e momento. Os cientistas dizem que o momento corresponde a um piscar de olhos, que são 7 milésimos de segundo, menos de um segundo. É algo muito rápido, muito instantâneo. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se utilizará de apenas um momento, menos de um segundo, para levar a sua igreja para estar com Ele nas eternas mansões celestiais. Porém, olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, nós podemos entender que todos os servos de Deus e servas de Deus da Bíblia Sagrada tiveram o seu grande momento. A palavra de Deus nos diz que José teve um grande momento na sua vida. E o grande momento na vida de José, com certeza, foi quando ele interpretou o sonho de Faraó. A palavra de Deus nos diz, em Gênesis capítulo 41, versículo 15, que Faraó, rei do Egito, o maior governante da terra na época, teve um sonho. E por causa desse sonho, ele muito se perturbou. Chamou os seus magos, os seus adivinhos, seus encantadores, contou-lhes o sonho, mas ninguém pôde dar a interpretação. Então lembraram que na masmorra, no cárcere do palácio, havia um jovem hebreu chamado José, e falaram para ele que este moço ele tinha o dom de interpretar sonhos, que nele estava o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que Faraó imediatamente manda chamar José. A Bíblia diz que José é banhado, barbeado, trocam as suas vestes e ele entra na presença de Faraó. Faraó lhe conta o sonho sobre 7 vacas magras, 7 vacas gordas, depois sobre 7 espigas magras, 7 espigas gordas. E pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que José interpreta o sonho de Faraó. E a partir daquele momento, a vida de José se transforma para sempre. Porque aquele que era apenas um preso na nação do Egito, numa nação estranha, agora se torna governador daquela grande nação. O grande momento chegou na vida de José. E uma coisa interessante que nós aprendemos com isto é que não é para qualquer um que nós devemos contar os nossos sonhos. A palavra de Deus diz que enquanto Faraó contou o sonho dele para os magos, para os adivinhos, para os encantadores do seu reino, homens de confiança, ele só se perturbou cada vez mais. Mas quando ele contou o sonho dele para um homem de Deus, para uma pessoa que tinha o Espírito Santo no coração, então
as coisas começaram a mudar para Faraó. Ele pôde sorrir, ele pôde se alegrar. Não conte o teu sonho para qualquer um. Quando eu falo de sonho, não falo só do sonho que vem através do sono físico. Eu falo do sonho em forma de projeto, o sonho em forma de plano, planejamento. Às vezes Deus coloca um plano no nosso coração, um projeto no nosso coração, um sonho, e nós saímos contando para qualquer um. E o resultado é o fracasso, a bancarrota, a ruína. Sempre que Deus te der um sonho, te der um projeto, um plano, procure alguém que tenha o Espírito de Deus na vida, porque essa pessoa vai te ajudar. Essa pessoa vai interceder por você. A palavra de Deus diz em Provérbios 21, versículo 23, que aquele que guarda a sua boca e guarda a sua língua, conservará a sua alma da angústia. Nós temos o hábito de sair contando as nossas coisas, os nossos segredos para qualquer um. E por isso, muitas vezes a angústia vem sobre o nosso coração. Cuide com a língua. A língua é como a abelha. Ela tem o mel, mas também tem o ferrão. Mas olhando ainda para a palavra de Deus, nós vemos que também houve um grande momento na vida de Noé. A palavra de Deus diz que Noé foi chamado por Deus numa época em que a terra estava tomada pela violência, pela incredulidade, pelo materialismo. Digo isto porque a palavra de Deus diz que nos tempos de Noé os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, ou seja, só eram envolvidos com coisas materiais. Comer, beber, casar, separar e casar de novo. Uma época em que não se buscava a Deus. Uma época em que não se orava, não se intercedia, não se consagrava, não se louvava. Deus, olhando para a terra, encontrou um homem justo. Seu nome era Noé. Noé significa repouso, tranquilidade. Foi o primeiro pai de trigêmeos da história. A palavra de Deus diz em Gênesis 5, versículo 32, que no ano 500 da vida de Noé, nasceram 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Os 3 no ano 500. No mesmo ano, nascerão os 3. Noé teve o privilégio de ser o primeiro pai de trigêmeos da história da humanidade. E ele era justo diante de Deus, e a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. E Deus escolhe Noé e lhe dá uma tarefa de construir uma barcaça colossal, uma grande arca. E a palavra de Deus diz que Noé, atendendo à chamada divina, trabalhou por mais de 100 anos. Construiu aquela arca que, segundo a Bíblia, tinha 183 metros de comprimento, aproximadamente, 30 metros e 50 centímetros de largura e 18 metros e 30 centímetros de altura, com 3 compartimentos. Na arca cabiam até 7.000 espécies de animais e ela tinha a capacidade de comportar até 45.000 toneladas. Deus diz para Noé: entre na arca, tu e a tua família. Noé não ganhou ninguém para Deus, apesar da sua pregação. Está escrito em Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que Noé era pregoeiro da justiça. Deus não poupou o mundo antigo, mas poupou Noé, pregoeiro da justiça. Ainda que ele pregou, ainda que ele testemunhou, ninguém quis saber. Ainda que nunca havia chovido até ali. A palavra de Deus diz que saía um vapor da terra e regava a superfície da terra. Nunca havia chovido. E Noé falava sobre uma chuva que viria. Também o barco que ele estava construindo, segundo a geografia bíblica, estava a 200 quilômetros do mar mais próximo. Por isso todos o ridicularizavam, riam dele. Mas a palavra de Deus diz que chegou o grande momento na vida de Noé. Ele entra na arca com a sua família. E a palavra de Deus diz em Gênesis 7, versículo 16, que a mão de Deus fechou a porta por fora. Para que se cumpra Apocalipse 3, versículo 7. Porta que Deus fecha, ninguém abre. E porta que Deus abre, ninguém fecha. A mão de Deus fechou. E lá dentro estavam preservados do dilúvio Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras.
Noé teve o seu grande momento. Que possamos ser como Noé. Cada vez que vamos à igreja, que lemos a palavra, que damos um bom testemunho, que ajudamos ao próximo, estamos construindo também a nossa arca. Estamos também fazendo a nossa embarcação para preservar a nós mesmos e aquele ou aquela a quem amamos, aqueles a quem amamos. Olhando ainda para a Bíblia, nós vislumbramos um outro servo de Deus, Moisés. A palavra de Deus nos dá a entender que Moisés, um homem que experimentou muitos sentimentos, também teve o seu grande momento. E o grande momento na vida de Moisés foi quando o Mar Vermelho se abriu. A palavra de Deus diz que o povo de Deus, os hebreus, estavam oprimidos na terra do Egito. E o povo estava clamando, não estava suportando, mas Deus chama Moisés e diz para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Os egípcios lhes fizeram amargurar a vida. Eu vou tirar eles do amargo, diz Deus, e vou trazer para uma terra que tem leite e mel. Mel é o contrário do amargo. A isca no anzol de Deus para tirar o povo de Israel do Egito foi o mel. O povo estava se libertando do amargo, da amargura, indo para a terra que manava leite e mel. Moisés leva essa mensagem, o povo sai, no número aproximadamente de 3.500.000 pessoas, sendo liderados por Moisés. A Bíblia diz que eles saem da terra de Gósen, no delta do Nilo, a parte mais fértil do Egito. Eles vão até Migdol, Baal-Zephon e se acampam em Piairote. Êxodo capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. O interessante é que a palavra Piairote, onde o povo se acampou, em frente ao Mar Vermelho, quer dizer sem portas. Piairote no hebraico quer dizer sem passagem, sem portas, sem saída. O povo estava em Piairote, Moisés e uma nação de 3 milhões de pessoas. Quando o povo de Israel sai do Egito, uma nação sai de dentro da outra nação. O Egito experimentou um esvaziamento. Assim acontecerá quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Uma nação chamada igreja sairá da nação chamada Egito, o mundo. E o mundo também experimentará um esvaziamento, porque milhares e milhares de pessoas subirão para estar para sempre com o Senhor Jesus. E ali diante do mar, 11 quilômetros de mar, o canal de Suez, em Piairote, um lugar sem passagem, na frente o mar. A geografia bíblica diz que à direita montanha, à esquerda montanha, atrás não dá para recuar, porque vem agora Faraó com seus cavaleiros, 600 carros de guerra. Eles estavam encurralados literalmente em Piairote, sem portas, sem saída, sem passagem. Mas a palavra de Deus diz que o povo clama a Moisés, e Moisés desesperadamente clama a Deus e pede um auxílio, um sinal. E Deus diz: mande o povo se calar. Moisés, mande o povo estar calmo, quieto, porque eu quero operar o milagre. E quando o meu povo está apreensivo, está inquieto, eles não podem ver o milagre acontecer. A palavra de Deus diz no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre toda a terra. Fique calmo, fique tranquilo, porque Deus quer operar. E se você estiver tranquilo, você vai ver a boa mão de Deus, fazendo uma porta aonde não tem porta. A palavra de Deus diz que depois que Moisés manda o povo se aquietar, então Deus manda um vento oriental. Este vento oriental, de Êxodo 14, versículo 21, nada mais era do que o sopro das narinas de Deus. Alguém pensa que o que abriu o Mar Vermelho foi o cajado de Moisés. Lê do engano. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 15, versículo 8, também em 2 Samuel 22, 16, que pelo sopro das suas narinas, Deus então fez muros de água que pedreiro nenhum consegue fazer. Deus, pelo sopro das suas narinas, abriu 11 quilômetros de mar. E Moisés, um dos maiores legisladores da história, pôde então ter um grande momento da sua vida. Ele viu o mar abrir.
e pôde passar, segundo a Bíblia, a pés enxutos por aquele lugar. E quando chegaram do outro lado, lá estava o deserto, desesperando, e ali houve uma festa. O povo de Deus é diferente. Faz festa no deserto, aonde não há recurso, aonde não tem plantação, aonde não tem casa, aonde não tem nada. Festa no deserto. O grande momento de José chegou quando interpretou o sonho de Faraó. O grande momento de Noé chegou quando entrou na arca com a sua família. O grande momento de Moisés chegou quando ele viu o mar vermelho se abrir e Deus dando para ele e para o povo um grande livramento, um dos maiores